Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, irmãos, diz assim a palavra de Deus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Até aqui, irmãos. Vamos pedir a Deus que traga iluminação neste momento, para que nós entendamos a sua palavra e assim sejamos edificados. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, acabamos de ler a tua palavra, santa, palavra do Senhor, perfeita. Neste momento nós pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou nos traga agora a iluminação para que nós entendamos tudo aquilo que acabamos de ler. Para que ouçamos a tua voz nesta noite, para que sejamos corrigidos, para que sejamos consolados, para que sejamos confortados, para que a nossa fé, esperança e amor sejam renovados no Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós contamos com o teu auxílio, porque sem ele nada podemos fazer. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Amados irmãos, permitam-me começar o sermão desta noite contando a história de uma família. Pai, mãe e filhos, que frequentavam assiduamente a igreja de sua cidade e participavam de todas as suas atividades. Isso a ponto de sempre chegarem mais cedo em quaisquer atividades da igreja para ocupar os melhores assentos nelas. Eu falo de uma família, irmãos, cujo compromisso aparente com a fé era inegável. No entanto, falo de uma família cuja vida nos bastidores, na verdade, diferia bastante da imagem de perfeição que queria passar. Sim, porque conta a história que os filhos, a despeito de sempre presentes na igreja, pintavam e bordavam fora dela em promiscuidades mil. O pai, a despeito de sua liderança na igreja, era conhecido por sua dureza de coração e pela falta de compaixão para com os mais necessitados. A mãe, embora sempre presente nas atividades, nos eventos eclesiásticos, raramente demonstrava amor genuíno e cuidado por aqueles ao seu redor. Vejam, eu falo de uma família próxima, bastante próxima, envolvida com as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo, bastante distante de Deus.
Enquanto isso, continua a história, numa casa humilde, do outro lado da mesma cidade, vivia uma mulher idosa. Uma mulher bastante vergonhosa, que fazia questão de se manter longe da atenção dos irmãos e das irmãs na igreja, mas cujo coração transbordava de amor por Cristo. Uma mulher, irmãos, que se ajoelhava todas as manhãs em oração, entregando a sua vida e suas preocupações ao Senhor. Uma mulher sempre preocupada em repartir com aqueles que tinham menos do que ela, sempre preocupada em socorrer os necessitados. Notem, percebam então, uma mulher que não ocupava, ao contrário dos membros da primeira família sobre a qual falei há pouco, posições de destaque na igreja, mas cujo testemunho silencioso, anônimo, refletia a verdadeira essência do Evangelho de Jesus. Uma mulher que não estava na linha de frente dos serviços religiosos, é verdade, que não estava envolvida com proximidade das posições de destaque na congregação, mas ainda assim uma mulher fiel ao Senhor em todos os seus caminhos. Bem, e agora você deve se perguntar, não é, meu irmão, minha irmã, mas o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler, pastor? Afinal de contas, o que essa história tem a ver com aquilo que Marcos nos conta aqui nestes versos que lemos há pouco? Ocorre que essa história, irmãos, embora fictícia, reflete muito bem o contraste marcante que nós encontramos aqui nesta passagem. Porque se os irmãos prestaram atenção à leitura, viram que no centro dessa narrativa, versos de número 3 a número 9, está a história de uma mulher que, num ato de profunda devoção, ungiu Jesus com um perfume precioso. Uma mulher que, embora distante das posições de destaque da religiosidade judaica, demonstrou amor profundo pelo Senhor. Ao mesmo tempo, se os irmãos prestaram atenção à leitura, viram que nas extremidades do texto, não no centro, mas nas extremidades, versos 1 e 2 e depois versos 10 e 11, estão, em primeiro lugar, os líderes religiosos, que, embora fossem próximos das coisas sagradas, a essa altura, conspiravam para matar Jesus. E, em segundo lugar, Judas Iscariotes, que, sendo um dos discípulos do círculo mais próximo de Jesus, entrega-o por amor ao dinheiro. Em resumo, irmãos, é esse mesmo tipo de contraste presente na história com a qual eu comecei o sermão, que nós temos aqui. Contraste que hoje desafia cada um de nós a considerar profundamente a natureza da nossa proximidade com Cristo. Será que estar fisicamente perto de Deus, perto de seu Filho, serve de garantia da nossa fidelidade? Ou será que existem aspectos mais profundos, irmãos, que devem permear o nosso relacionamento com o Salvador? Então é basicamente isso que vamos explorar nesta noite, na exposição desta passagem. A fim de aprendermos, atenção, duas lições valiosas para a nossa vida hoje. Duas lições ensinadas aqui que muito nos ensinam, a começar pela seguinte, a primeira delas: proximidade de Deus não é garantia de fidelidade a Deus. Repito, proximidade de Deus não é garantia de fidelidade a Deus. É nos extremos dessa passagem que Marcos nos ensina essa primeira lição, irmãos. Ou seja, como eu disse há pouco, versos 1 e 2, em primeiro lugar, e depois versos 10 e 11. Vamos ver juntos por quê. Notem que na primeira dessas extremidades, irmãos, versos 1 e 2, portanto, nós inicialmente somos localizados no tempo. Volte os olhos comigo para o verso 1 do capítulo 14. O que é que Marcos começa a nos dizer aqui? Dali a 2 dias, diz ele, era a Páscoa e a festa dos pães asmos.
Irmãos, isso aqui marca uma passagem importante no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque agora Marcos passa a apresentar para nós, especificamente, os eventos relacionados à paixão de Cristo. Isto é, os eventos relacionados ao sofrimento de Jesus, que, como sabemos, culminarão com sua morte na cruz, da qual ele ressurgirá ao terceiro dia. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma virada de página no Evangelho. O início de um novo capítulo, que encaminha este livro para o seu final. A última Páscoa de Jesus entre os seus irmãos estava chegando. Naquela festa em que se comemorava a libertação do Egito com a morte de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está prestes a dar a sua própria vida. Segundo o evangelista Marcos, e assim concordam os estudiosos deste texto, é quarta-feira aqui. 2 dias depois, a Páscoa começará a ser celebrada, e pelos 7 dias seguintes, os judeus celebrarão a festa dos pães asmos. Como de costume, há muitos peregrinos em Jerusalém. Judeus, irmãos, de várias partes do mundo que se reúnem ali em Jerusalém, no centro da religiosidade judaica, para a festividade. E como sabemos, no templo de Jerusalém, os líderes religiosos de Israel, mais uma vez deverão conduzir as cerimônias relacionadas à Páscoa, relacionadas à festa dos pães asmos. Mas há algo a mais, irmãos, que ocupa o coração daqueles líderes religiosos. Há algo a mais em seu coração endurecido. Eles se perguntam como dar cabo ao seu plano de prender e matar aquele pregador chamado Jesus. Viram isso no verso 1? Marcos nos disse, os principais sacerdotes e os escribas, volte os olhos comigo para o texto, procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Durante muito tempo, irmãos, essas autoridades religiosas de Jerusalém procuravam uma maneira de se livrar de Jesus. Mas parece que agora não há mais como adiar esse plano. Convenhamos, sobretudo depois daquilo que viram e ouviram nesta última semana, antes da morte de nosso Salvador. Vamos nos lembrar, irmãos? Jesus havia expulsado os cambistas e os comerciantes do templo. Jesus confrontou diretamente escribas, fariseus, saduceus. E como vimos na mensagem passada, domingo passado, Jesus disse que o templo, o centro da religiosidade judaica, seria destruído. Chega um ponto, portanto, irmãos, que a liderança religiosa de Jerusalém não mais o tolera. Mas vejam que o plano maligno daqueles homens requer cuidados. Viram comigo o verso de número 2? O que eles diziam entre si sobre o plano de prender e condenar à traição o Senhor? Verso de número 2. Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O plano inicial daqueles homens, irmãos, vejam, é não agir contra Jesus nos dias da Páscoa, nos dias das festas por vir, Páscoa e pães asmos. E claro, isso tem o seu sentido. Dizem os estudiosos, irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia, que a quantidade de pessoas em Jerusalém duplicava na Páscoa. Ou seja, a cidade ficava abarrotada de gente. Então, agir contra Jesus naqueles dias poderia ser perigoso. Muitos da multidão poderiam reagir em motim contra a iniciativa dos líderes religiosos. Então, por prudência, seria melhor esperar por um momento mais oportuno. É isso que eles confabulam aqui. Talvez no retorno dos peregrinos para a sua terra. Enfim, cautela, irmãos. Eles não toleram mais Jesus, não o suportam mais, mas sabem que precisam ter cautela. Esse é o plano inicial daqueles homens. Mas percebam, é o plano daqueles homens, mas não é o plano de Deus. Porque notem que essa ideia original logo muda. Por quê, pastor? Como nós sabemos disso?
é o que Marcos nos conta agora, não na primeira extremidade, mas na segunda, nos versos 10 e 11. Há um traiçoeiro, irmãos, do círculo mais íntimo de Jesus, disposto a cooperar com os planos maléficos daqueles homens. Marcos nos conta que, de repente, uma oportunidade para aqueles líderes religiosos inesperada aparece. Verso de número 10 agora. Volte os olhos comigo para o 10º verso. O que é que Marcos diz ali? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Vejam o que Marcos está contando. Os líderes religiosos querem ter cautela. Vamos deixar os dias de festa passar. Mas uma oportunidade de ouro, irmãos, aparece para eles. Um dos próprios discípulos de Jesus, de seu círculo mais íntimo, aparece. E então, verso de número 11, aqueles homens, ouvindo Judas, alegram-se e lhe prometem dinheiro. Com isso, nesse meio tempo, diz Marcos, Judas busca por uma boa ocasião para entregar Jesus. Ou seja, irmãos, vejam o que Marcos está nos contando, as circunstâncias mudam. Há alguém dos 12 que se oferece para entregar Jesus. Há alguém ganancioso, movido pelo amor ao dinheiro, cheio do diabo, que vende sua fidelidade. Alguém que, segundo o relato de outros evangelhos, vende sua fidelidade por 30 moedas de prata. Agora vejam, irmãos, como tudo isso aqui é intrigante. Muita atenção à dinâmica do texto. Vejam o que Marcos está nos mostrando aqui nesses versos da extremidade, ou das extremidades. 1 e 2, 10 e 11. Líderes religiosos, numa semana de celebração e de gratidão a Deus, estão conspirando contra o seu próprio filho. E encontram a chance de ouro para que isso aconteça pela traição de um dos 12 discípulos. De um homem que era do círculo íntimo do mestre. Entendam qual é a mensagem aqui, irmãos. Vamos captar o recado juntos. O que é que Marcos está nos contando? Que homens próximos, familiarizados com a religião e com as coisas sagradas, é que preparam a morte do Filho de Deus. Homens privilegiados com a proximidade de Deus e de seu Filho, são estes que recebem, no caso de Judas, para entregar Jesus. Homens privilegiados porque operosos, porque trabalhavam diretamente com as coisas sagradas do templo. E no caso de Judas, um homem que convivia com o Senhor, são estes homens que encomendam e agem para a morte de Cristo. Vejam o que Marcos está nos dizendo, irmãos. Homens próximos, é verdade, mas ao mesmo tempo distantes. Familiarizados com as coisas de Deus, e no caso de Judas, com o próprio Filho de Deus, mas ao mesmo tempo inimigos. E é essa ironia que Marcos está enfatizando aqui, irmãos. É isso que nós não podemos perder de vista. Estão lembrados da primeira lição desta noite? Proximidade de Deus não é garantia de fidelidade a Deus. Proximidade de Deus não é garantia de fidelidade de Deus. É claro que isso traz importantes aplicações para nós hoje. Eu gostaria de pensar em algumas delas com os irmãos. Sabem, irmãos, o que é que isso nos ensina? Como isso se aplica a nós hoje? Talvez eu e você estejamos muito próximos das coisas de Deus. Talvez estejamos muito próximos de Jesus. Ou seja, eu vou me fazer entender. Talvez, irmãos, nós tenhamos o hábito de vir à igreja. Talvez nós tenhamos sido educados sob valores religiosos. Talvez tenhamos o linguajar religioso. Enfim, talvez tenhamos proximidade das coisas de Deus em diversos sentidos. Mas vejam o que o texto ensina em primeiro lugar. Isso
não basta. Isso tudo por si só não garante muita coisa. A proximidade por si só não garante muita coisa. A pergunta que devemos fazer é: e quanto à nossa fidelidade ao Senhor? Mais do que simplesmente religiosos, irmãos, mais do que simplesmente familiarizados com a religião e com Jesus, será que nós temos sido fiéis? O que as nossas obras dizem, irmãos? O que as nossas palavras dizem? O que os nossos pensamentos dizem? Somos fiéis a Deus no trabalho? Somos fiéis a Deus na escola? Somos fiéis a Deus na faculdade? Somos fiéis a Deus no casamento? Somos fiéis a Deus na igreja? Fiéis a Deus sozinhos? Quando ninguém nos vê, só Ele. Reparem, irmãos, só religião, só proximidade das coisas de Deus, só proximidade e convívio com o sagrado não bastam. Isso tudo não é capaz de transformar a nossa vida. Marcos está mostrando isso claramente aqui. Os sacerdotes e os escribas, irmãos, ninguém tinha mais familiaridade com as coisas do templo do que aqueles homens. Eles serviam na igreja assiduamente, mas e então? Aqui estão planejando a morte, a execução do Filho de Deus. Judas, como Marcos faz questão de destacar, no verso de número 10, era um dos 12. Era um dos discípulos do círculo mais chegado, mais íntimo de Jesus. Andava com Jesus, ouvia Jesus, certamente fez sinais em nome de Jesus. Mas e então? Aqui está ele entregando Jesus à morte, por amor ao dinheiro. Proximidade não basta, irmãos. Vir à igreja simplesmente por vir não basta, irmãos. Ter Jesus nos lábios apenas não basta, irmãos. Aparências e costumes religiosos não bastam, irmãos. Nada disso garante que realmente sejamos do Senhor, fiéis ao Senhor. Por isso a pergunta que eu faço a todos nós nesta noite é: como tem sido a nossa vida? De religiosidade e aparências ou de fidelidade e verdadeira comunhão com Cristo? Sabem, irmãos, nós realmente precisamos refletir sobre isso, porque é possível que nós estejamos muito distantes de Jesus, mesmo estando próximos dele. Compreendem o que eu quero dizer? Então esse alerta precisa ser feito, irmãos, em relação ao nosso coração. Mas vejam, segunda aplicação dessa primeira verdade. Também em relação à nossa vida vivida com os outros. Também em relação aos outros. Porque sim, irmãos, vejam, o que Marcos está nos ensinando é que por aí há muitas pessoas aparentemente próximas de Jesus, aparentemente religiosas, de vocabulário religioso, que batem ponto em templos, em igrejas, que na verdade, irmãos, estão distantes do Senhor, que traem o Senhor e que são capazes com seu discurso, com seus falsos sinais, de enganar e iludir a muitos. Já ouviram aquela expressão assim? Lobos em pele de cordeiro? Por isso, irmãos, todo cuidado é pouco para nós. Cuidado com os falsos religiosos, meu irmão. Cuidado com as pompas religiosas, minha irmã, com os legalismos hipócritas que muitos pregam por aí. Muito cuidado com aqueles que falam em nome de Jesus, mas na verdade, à semelhança de Judas Iscariotes, estão interessados apenas no dinheiro que podem obter com Jesus, nos ganhos que podem obter com Jesus. Há muitos traidores por aí, irmãos. Conspiradores, pessoas próximas das coisas sagradas, mas distantes do Senhor.
Proximidade com Deus não é garantia de fidelidade a Deus. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. Todo cuidado é pouco, portanto. Mas ainda há uma segunda e última verdade. Nós olhamos para as extremidades do texto, da passagem. Agora aprenderemos essa segunda lição olhando para o centro da passagem, versos 3 a 9. Uma segunda lição, uma segunda verdade, que é a seguinte, irmãos: mais que próximos, devemos amar e dar o nosso melhor ao Senhor. Mais do que simplesmente ser próximos, devemos amar e dar o nosso melhor ao Senhor. Então agora eu chamo a atenção dos irmãos para o relato que nós temos no meio da passagem. Ao recheio deste sanduíche aqui, não é? Relato sanduíche. Duas extremidades que conversam entre si e uma diferente no meio. Ou seja, aquilo que nós temos nesses versos de número 3 a verso de número 9. Vejam, em Jerusalém, irmãos, os principais sacerdotes e escribas conspiram contra Jesus, tentam encontrar alguma forma de levá-lo à morte. Mas em Betânia, no povoado vizinho, naquele local em que muito provavelmente Jesus passou as noites nesta última semana antes de sua morte na cruz, estando ele e os seus discípulos na casa de um homem identificado como Simão, o leproso, alguém que possivelmente foi curado por Jesus em seu ministério, naquela cidade, naquele povoado, algo totalmente diferente é observado. Notem, a conspiração, o ódio e a traição que nós vemos nas extremidades do texto dão lugar, no meio, a motivações nobres. Dão lugar ao amor e à completa devoção. E aqui está a chave de compreensão de toda a passagem. Porque é neste recheio aqui, versos de número 3 a 9, que Marcos está apresentando o contraste para nós. Os líderes religiosos conspiram. Um dos 12, amante do dinheiro, trai. Mas uma mulher, irmãos, uma mulher cheia de fé e de amor, estabelece o contraste. Diz o terceiro verso, vejam comigo, volte os olhos comigo para o terceiro verso agora. Se trata de uma mulher que, diz Marcos, traz um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e que, quebrando o alabastro, derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, tudo leva a crer aqui que esta mulher seja Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Por quê? Porque João, em seu evangelho, discorre sobre algo muito semelhante com o que nós vemos aqui. Lá no capítulo de número 12 do evangelho de João, ele dá nome a uma mulher que faz algo muito semelhante ao que temos aqui. E por aquele texto nós sabemos que essa mulher era Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Se for mesmo este o caso, irmãos, o episódio narrado aqui teria acontecido cerca de uma semana antes da Páscoa. Portanto, dias antes da conspiração final dos líderes religiosos. Então vejam que Marcos está entrelaçando as duas coisas que aconteceram em dias diferentes, a fim de estabelecer esse contraste mesmo entre as duas atitudes. A fim de estabelecer mesmo essa comparação entre as duas atitudes. Porque aqui, irmãos, em vez de rejeição e traição, nós temos amor e devoção. Notem, em Betânia, diz Marcos, essa mulher traz um vaso, um jarro. A palavra grega usada aqui faz referência a um vaso com um pescoço, um gargalo bastante longo, bastante comprido. Então vejam, era um vaso que tinha que ser quebrado para que o seu conteúdo fosse derramado na ocasião em que fosse usado. Bem, Marcos nos informa qual era o conteúdo, não é? O que estava dentro daquele vaso, não é? Um preciosíssimo perfume de nardo puro. Atenção para a gente entender as informações. O nardo, irmão, o nardo era uma planta de um aroma inconfundível, uma planta aromática, que era encontrada sobretudo na Índia, e que por causa disso custava muito dinheiro, custava muito caro.
Então Marcos está nos contando que havia naquele recipiente um óleo aromático de alto valor. E percebam que nós até vemos no 5º verso uma estimativa do valor desse produto aqui. Porque aqueles que se indignaram com a atitude da mulher, disseram o quê? No 5º verso, vejam comigo o 5º verso. Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Viram isso ali, irmãos? Pois bem, um denário equivalia ao salário de um dia de trabalho. Um denário por um dia de trabalho. 300 denários, portanto, equivaliam a 300 dias de salário, irmãos. Ou seja, é quase que o salário de todo um ano de trabalho. Então notem que era realmente um perfume muito caro, muito valioso. Mas o que é que essa mulher faz com esse perfume? Quebrando o vaso, diz Marcos, derrama o perfume sobre o Senhor. Abundantemente derrama todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Vamos entender isso aqui. Esse era um ato de hospitalidade, irmãos. Era um ato de devoção. Um ato de entrega. Viram? O vaso é quebrado. Ou seja, essa mulher não usará esse vaso novamente. Diante daquele que está aos seus olhos, o vaso não tem mais valor, a ponto de poder ser quebrado. Ela não o terá novamente consigo. O perfume é totalmente derramado. Ela não o terá novamente consigo, por causa do seu custo, dizem os estudiosos. Pode ser até que se tratasse de uma relíquia de família. E aí vejam, se for este o caso, mais do que valor financeiro, este produto teria um valor sentimental muito grande também. Mas vejam, o que Marcos está nos contando, nada disso a impede de derramá-lo na cabeça do Senhor. A entrega dessa mulher é total, irmãos. O amor e devoção dela são totais, ela dá o melhor para o Senhor. No final do 3º verso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ah, irmãos, ao verem aquilo, alguns ficaram totalmente incomodados. 4º e 5º verso, vejam comigo, vejam comigo. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Vejam, Marcos não conta, irmãos, mas se este for mesmo aquele episódio que é narrado por João, no capítulo 12 de seu livro, nós sabemos que Judas Iscariotes foi um desses murmuradores. E João, lá naquele capítulo, ainda nos conta que ele não tinha nenhum interesse com os pobres. Pelo contrário, ele acha aquela cena um absurdo, porque ele era o tesoureiro dos 12. E tinha o costume de colocar a mão na bolsa e tirar para si, roubar aquilo que era arrecadado. Então ele estava incomodado não com aquilo que poderia ser feito em relação aos pobres, mas estava incomodado porque aquele perfume poderia render um bom dinheiro, do qual ele poderia roubar para si. Ocorre, irmãos, que a semelhança de Judas, outros também acham a atitude da mulher um absurdo. Diz Marcos que murmuram contra ela. Mas os irmãos prestaram atenção à reação de Jesus? Como é que Jesus reage àquilo? À indignação de quem assiste a cena. Prontamente, diz Marcos, ele corre em defesa da mulher. Vejam o 6º verso comigo. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Jesus está sugerindo, irmãos, que em vez de condená-la, aqueles homens deveriam tê-la elogiado. Aquilo que ela fez era bom, mais do que isso até. Prestando atenção a essa expressão aqui no verso de número 6, praticou boa ação. Na língua grega original, irmãos, essa palavrinha aqui que é traduzida como boa ação, na língua grega, tem um sentido de algo belo, bonito.
algo lindo de se ver, algo excelente, nesse sentido estético mesmo. É como se Jesus dissesse àqueles homens: não repreendam a mulher, ela fez algo lindo. O que ela está fazendo para comigo é algo magnífico, é um ato lindo de amor e de devoção. E Jesus explica: eu não estarei com vocês por muito tempo. Verso 7, os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, Jesus está dizendo: os meus dias aqui estão acabando entre vocês. Fisicamente, eu não estarei mais entre vocês. Os pobres estarão. Notem que Jesus não está aqui desprezando ou menosprezando o cuidado para com os pobres. Certo, irmãos? Pelo contrário, ele sempre se mostrou inclinado aos pobres, sempre foi misericordioso com os pobres, sempre, como perfeito cumpridor da lei, se inclinou aos pobres. O que ele está dizendo aqui é que a sua presença entre aqueles homens estava prestes a acabar fisicamente. Que eles não teriam mais oportunidade para demonstrar seu amor e sua devoção por ele. Esse é o sentido. Enquanto poderiam, depois disso, ajudar os pobres. Por isso Jesus elogia a bela atitude da mulher. Diz que não pode ser ela condenada, não pode ser ela molestada. Pelo contrário, não há razão para condenação. Verso de número 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Notem que o próprio Jesus interpreta essa atitude como uma preparação para a sua sepultura. Por isso não há, irmãos, razão para condenação. A sua atitude, a atitude daquela mulher é louvável. Verso de número 9. Louvável a ponto de Jesus garantir: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Vejam como isso é interessante para terminarmos, irmãos. Jesus está dizendo que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for pregado, o ato de amor e de devoção desta mulher será lembrado. É lindo isso, não é? E querem uma prova de que isso aqui é verdade? Nós estamos aqui 2000 anos depois, fazendo menção a esse episódio, como Jesus garantiu que aconteceria. Então notem, irmãos, ao contrário dos conspiradores, dos traidores, essa mulher, possivelmente Maria, demonstra a atitude que nós devemos ter para com o Senhor. É esse contraste que Marcos está enfatizando aqui. Segunda lição, portanto, da noite: mais que próximos, devemos amar e dar nosso melhor ao Senhor. Mais do que simplesmente estar próximos, devemos amar e dar nosso melhor ao Senhor. Algumas aplicações e eu termino isso aqui, o nosso sermão desta noite. Irmãos, há muitas coisas para aprender aqui. Em primeiro lugar, é isso aqui que nós vivemos? Esse total amor e essa total devoção por Jesus? Porque notem, é isso que Jesus deve inspirar em nós, irmãos. Amor profundo, devoção completa, fé disposta a entregar o melhor de nós. Estar na igreja, nas atividades da igreja, nas fileiras da igreja, ou mesmo integrar atividades da igreja, sociedades da igreja, ministérios da igreja, enfim, irmãos, estar próximos das coisas sagradas. Tudo isso por si só de nada adianta. Tudo isso por si só, pelas motivações incorretas, não garante a aprovação do nosso mestre, porque é possível, irmãos, que nós estejamos envolvidos com a igreja sem amar e devotar toda a nossa vida ao Senhor. Mais do que proximidade, irmãos, nós devemos amar o Senhor, nos entregar ao Senhor.
devotar toda a nossa vida ao Senhor. E é isso que temos feito. Você ama o Senhor, meu irmão? Você ama o Senhor, minha irmã? Ama a ponto de dar toda a sua vida a Ele, de guardar os seus mandamentos? Sabem, eu quero me dirigir especialmente àqueles que estão desanimados agora. Aqueles que frequentam a igreja há bastante tempo, conhecem a Bíblia, que estão próximos, portanto, mas que ao mesmo tempo se sentem distantes do Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de cair aos pés do Senhor e devotar a Ele todo o teu amor e toda a tua devoção. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de aprofundar essa proximidade com Jesus, que por diversas razões pode ter se perdido, embora você esteja na igreja. Hoje é o dia de devotar a Ele amor completo. Hoje é o dia de agir de modo belo, lindo e honrável para o seu louvor. Reage, meu irmão. Reage, minha irmã, no amor a Cristo. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Não esteja próximo, estando distante. Ama o Senhor, meu irmão. Ama o Senhor, minha irmã. E por fim, uma palavra àqueles que ainda não o conhecem, que ainda não o receberam como Senhor e Salvador de sua vida, que talvez esteja nos visitando hoje e ainda não seja crente, ou que talvez nos assista hoje de casa e ainda não seja cristão. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Recebe esse Jesus como teu único e suficiente Salvador. Sai da fileira dos traidores. Sai da fileira daqueles que o negam, daqueles que o rejeitam, daqueles que contra ele conspiram. E vem hoje derramar-se aos pés de Jesus. Vem hoje quebrar-se por completo, como um vaso nas mãos do oleiro, na presença de Jesus. Vem honrá-lo, meu amigo, vem honrá-la, minha amiga. Há perdão para você. Há um novo começo. É possível. Mas que próximos nós devemos amar e dar o nosso melhor ao Senhor. Que sejamos esses, irmãos, que a semelhança da mulher da história, o amam e o servem com devoção. Longe de nós a proximidade infiel. Longe de nós a proximidade hipócrita e desleal. Pelo contrário, que nós sejamos fiéis ao Senhor e também próximos dele. Que tenhamos o Salvador conosco em amor e fidelidade. Em nome dele mesmo. Amém.